Amados, eu quero compartilhar uma palavra com você, que particularmente eu acredito que tem que ser uma palavra que tem que dar um norte para este ano. Já começamos o ano, claro, dia 10 de janeiro de 2016. Sempre eu fico orando a Deus, pedindo um tema para o ano, pedindo uma palavra. E eu fico orando também para Deus, para que Ele dê a direção para o ano. Eu lembro que em janeiro de 2015, a palavra que Ele deu de direção foi uma palavra prosperando em tempos de crise. E eu compartilhei com a igreja. E eu vi tantos testemunhos, foram muitos testemunhos das pessoas que viveram isso ano passado. Quantos prosperaram em tempos de crise? Levanta a mão. Aleluia. E hoje eu tenho uma palavra que eu creio que ela dá uma direção prática para o nosso ano que estamos começando. Então, vamos ler Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vamos ler de novo, agora você lê comigo, vamos lá? O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 7. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Leia isso, vamos lá? Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Ô Luiz, você tinha que ter estado aqui, porque eu já ia te apresentar e dizer como é que vai funcionar o seminário daqui para frente. Então vai ficar para o outro domingo, que o Moisés for sair dizendo que ele tem que passar o cajado para o Josué. Amém? Diga assim, crise ou fé? Qual é a sua escolha? Coloca o tema aí, meu irmão, da palavra. De novo, vamos lá? Crise. De novo, vamos lá? Esse texto é muito interessante, desde Deuteronômio 30, 19. Porque Deus havia tirado o povo do Egito com mão forte, braço poderoso. O povo tinha andado debaixo da nuvem do Senhor 40 anos. Tinha comido do maná 40 anos. Tinha bebido da rocha que os seguia 40 anos. O povo tinha desfrutado da saúde por aqueles anos. O povo tinha recebido o cuidado de Deus até com as vestes. Elas não se envelheceram. Os pés não incharam. Deus tinha cuidado de cada detalhe desse povo durante 40 anos. Agora estavam nas portas da entrada da terra prometida. E Deus disse para Moisés, antes que ele passasse o cajado para Josué: fala com o povo que eu estou colocando diante deles 2 caminhos, 2 opções. O caminho da vida e da bênção, o caminho da bênção e da vida. Mas também o caminho da maldição e da morte. Por que Deus diz isso? Porque Deus quer que façamos escolhas sábias, certas. Porque as nossas escolhas
determinarão o nosso futuro e o nosso destino. Diga, levanta sua mão, diga: as minhas escolhas. Diga bonito: as minhas escolhas determinam o meu futuro e o meu destino. Escolha certa, futuro abençoado. Escolha errada, futuro com problemas. Mas Deus não obriga, Ele diz: eu fiz tudo isso por vocês, cuidei de vocês 40 anos, mas façam a escolha. Faça a escolha. Ninguém é obrigado a servir a Deus. Você está aqui porque você quis. Você está aqui porque você quer, não é verdade? Ninguém te pegou a laço e disse: você tem que ir na igreja batista hoje à noite. Se você não for, você vai estar debaixo de maldição. Isso não existe. Você vê o que você quer, não é verdade? Amém? Você está servindo a Deus porque você quer. E eu espero que você realmente sirva com fidelidade, e que você persevere na fé. Essa é a palavra, porque o próprio Deus diz: escolhe a vida. Está dizendo: faça a escolha certa. Por que eu quero falar sobre crise versus fé? Porque no Brasil, a palavra crise vem sendo falado muito nesses últimos meses. 2015 falaram em problemas na política, e em tantos lugares, o tempo todo. Não houve um dia que a TV não falou de alguma coisa assim. 2016 começou assim. É só ligar e você vai ver tantas coisas. Mas nós não estamos aqui para ser profetas do caos, mas boca de Deus, voz de Deus, para dar uma direção e um norte para a sua vida. Eu quero falar sobre crise versus fé, porque o nosso país, infelizmente, está mergulhado em uma crise política, econômica, uma crise moral e uma crise espiritual. A principal revista inglesa colocou na sua capa essa foto. E essa foto, ele fala do problema, aí a foto da nossa presidente, ele fala da crise econômica e política do Brasil, e a matéria dizendo que a economia brasileira está falida. Agora, não é mais só a imprensa brasileira, agora é a imprensa internacional. Então quero falar sobre isso hoje à noite, para perguntar a você: o que vai nortear a sua vida esse ano? A crise anunciada ou as promessas da palavra de Deus? O que vai dirigir você? Você pode tomar o caminho da crise e afundar na crise, ou você pode tomar o caminho da fé e viver milagres sobrenaturais. A escolha é sua, e eu espero que você faça a escolha certa. Meus irmãos, eu quero falar sobre isso, porque o nosso Deus não é apenas Senhor, Ele é Senhor do céu e da terra, mas não é apenas Senhor, tudo está no controle dEle. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. E antes que você abra a sua boca, Ele sabe o que você está precisando. Ele sabe qual é a sua necessidade mais profunda. Amém, amados? Tudo que existe no céu e na terra pertence ao nosso Deus. 1 Crônica 29:11 diz exatamente isso. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a glória, a majestade, porque Tu formaste todas as coisas no céu e na terra. E diz: Teu é o reino, Senhor. E o Senhor se exaltou como chefe sobre todos. O Senhor, diga assim: o meu Deus. Levanta a mão e diga: o meu Deus reina soberanamente sobre os céus e a terra. Mateus 6, verso 13, a parte B, Jesus nos ensina a orar e agradecer e a declarar: Teu é o reino. Levanta a mão. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga: Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Quero falar de crise versus fé, porque quem anda por fé, desculpe, quem anda por fé, vence as crises. Quem anda por fé, transforma a crise em milagres. Aleluia! Sabe por quê? No reino de Deus não existe crise. O céu não está em crise. Imagina se Deus estivesse hoje em crise e os anjos tudo depressivo e Deus pensando, o que eu vou fazer para resolver aquele problema? Meu querido, o que vai acontecer daqui a 10 milhões de anos já não é surpresa para Deus. Ele vê todas as coisas como um eterno presente, e Ele tem todas as coisas debaixo do seu governo, e debaixo do seu domínio, e debaixo da sua influência. Levanta sua mão e diga, o meu Deus, diga bonito, o meu Deus não conhece derrota, não conhece fracasso. O meu Deus não entra em crise nunca. Aleluia! Aleluia! Amém? Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele diz, toda autoridade no céu, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Diga, toda autoridade. Diga, toda autoridade no céu e na terra pertence a Jesus. Amém? Então quero compartilhar essa palavra para que você escolha entre a crise, baixar sua cabeça e viver a crise anunciada e sofrer derrotas, fracassos, ou você escolhe andar pela fé. Escolhe andar pela fé e vai experimentar um ano de milagres. Vira para o teu vizinho e fala, qual é a tua escolha? Fala para ele, qual é a tua escolha? Diga para ele, crise ou fé? Hã? Amém? É a fé mesmo? Então nós vamos ver isso agora. E aí o dia a dia que vai mostrar se você está fazendo a escolha certa hoje à noite. Em primeiro lugar, saiba administrar a crise. Crises acontecem. E eu vou te mostrar algumas hoje à noite. Um líder que não sabe administrar a crise, ele transforma a crise em problemas ainda maiores. Para si mesmo, para sua família, para os seus liderados, e se ele for um líder influente, até mesmo para a sua nação. E aí 1 Reis, capítulo 12, versos de 1 a 20, ele vai projetar só para você acompanhar, e eu vou só mencionar os textos, mas vão estar aí na tela. O texto fala de Roboão, um rei que passou a reinar no lugar de Salomão. Roboão era filho de Salomão, e ele assumiu o governo da nação de Israel. Só que a nação estava vivendo uma crise. Por quê? Porque Salomão, para manter todo aquele reino dele, com tantas coisas, ele gastou demais. Ele gastou demais. Ele não era corrupto, mas ele tinha um gasto exorbitante. Só o harém dele tinha 1000 mulheres. E para aquelas coisas todas, ele aumentou os impostos. Os impostos, a carga tributária em Israel estava alta. Você conhece algum país assim? Onde se paga a maior carga tributária do mundo? Você está nele, é o nosso lindo país. Infelizmente mal administrado. Mas era a situação que estava acontecendo. Então a liderança das províncias, dos estados, Israel tinha 12 províncias, como se fossem 12 estados pequenos. 12 estados. Os príncipes, os líderes desses estados foram até o rei Roboão com um pedido. Olha, nós precisamos de uma coisa. Você assumiu, faz uma coisa para a gente. Por favor, diminui a carga tributária. Em outras palavras, baixe os impostos. Baixe a alíquota dos impostos. Era mais ou menos assim, você está cobrando 27,5% de imposto de renda retido na fonte. Vamos baixar isso aí para uns 20, para uns 15.
E aí Roboão olhou para a liderança e disse: eu preciso de 3 dias para pensar, e depois de 3 dias eu vou listar a resposta. E eles falaram: ok. Roboão consultou os anciãos da nação, os homens da nação, e os homens disseram: isso mesmo. Você pode passar no texto enquanto eu estou mencionando, tá, querido? Os homens falaram: isso mesmo, baixe os impostos, e esse povo vai te servir para sempre. Foi o conselho dos velhos, dos homens que tinham vivido com Salomão. Mas Roboão não ficou contente com esse conselho, e ele foi buscar o conselho dos jovens, seus amigos, gente que não tinha experiência, gente que era da idade dele, e eles disseram: ao contrário, fala para eles assim: o meu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. O meu pai bateu em vocês com chibatas, e eu vou bater com escorpiões. Em outras palavras, Roboão disse: a vida vai ser mais dura para vocês, eu vou aumentar os impostos. Os líderes saíram calados da presença de Roboão. Chamaram um homem chamado Jeroboão, que tinha ficado exilado os últimos anos no Egito. E a nação foi dividida naquele dia por causa da atitude de Roboão. E a partir desse capítulo 12 de 1 Reis, sempre que você lê Israel, está se referindo ao reino do norte. A nação dividida, 10 tribos foram com Jeroboão. Roboão de repente perdeu a nação quase todas. Aliás, no início ele ficou só com a tribo de Judá. Depois foi que veio a tribo de Benjamim e se juntou a ele, porque ele na hora da crise não soube administrar, porque na hora da crise ele tomou a decisão errada, ele ouviu conselhos errados. Se você está vivendo uma crise e você precisa de conselhos, você precisa tomar conselho com pessoas certas, com pessoas que já venceram ou estão vencendo aquela situação. Vamos ilustrar assim. Vamos imaginar que você está tendo um sério problema no seu casamento. E aí você, em vez de consultar alguém que tem uma família sólida, alguém que vive para Deus e para a família, alguém que tem um casamento exemplar, você, ao invés de consultar alguém assim, você vai e consulta alguém divorciado e que é favorável ao divórcio. O que você acha que ele vai te dizer? Cara, teu casamento não tem jeito mesmo, acaba logo com isso, vai para outra. Mas imagina que você está vivendo a mesma situação e você procura um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama a Deus e que ama a família e que vive para Deus e para a família. O que você vai ouvir? Lute pelo seu casamento, eu vou te ajudar, vamos para frente, seu casamento tem jeito, a restauração, a cura, a libertação, a bênção, vai ter vitória. Amém? Conselho certo, com a pessoa certa, na hora certa. Diga amém. Sabe, se você não souber administrar a crise, você vai tomar rumos diferentes, você vai se perder com a crise. Mas se você souber administrar a crise, você vai fazer da crise um passo para um grande milagre. Você vai transformar a crise em milagres. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Se você não tiver cuidado, você vai ficar desesperado na hora da crise. E aí você vai poder talvez até abrir mão da sua fé. O apóstolo Pedro, um homem de Deus, admiro muito este homem. Ele andou com Jesus, ele aprendeu, ele andou até sobre as águas um dia com Jesus, afundou um pouco, mas andou. Amém, amados? Mas no dia que Jesus estava preso, a crise foi muito dura para Pedro, e ele, naquela hora da pressão, ele não soube lidar com a pressão. Veio a pressão. E em volta da fogueira, lá na casa de Caifás, ele está lá e uma criada chega e fala: você é um deles. E ele fala: não, ele nega Jesus. Depois ela vem de novo: você é, a tua voz te condena. Não sei o que você está falando, não sei nem desse assunto, não é comigo. Meu, outra pessoa, ele fala: você é um deles. E ele começa a praguejar, 3 vezes ele nega Jesus. A verdade é que foi por pouco tempo, mas ele estava abrindo mão do seu relacionamento com Jesus, porque ele estava se deixando perder com a crise. Que isso não aconteça com você. Levante sua mão e diga assim: eu vou fazer da crise
Bonito, eu vou fazer da crise a oportunidade de crescer, de ter experiências sobrenaturais, de viver milagres extraordinários. Diga aleluia. Fala, vai ser assim. Amém. A partir de agora eu quero te dar alguns exemplos de crise e como essas pessoas venceram a crise. Vamos caminhar? Segunda coisa, crise versus fé. É o segundo slide aí da mensagem, por favor. Diga crise versus fé. Diga de novo, crise versus fé. Sabe o que é crise, querido? Talvez você está chamando de crise aquilo que não é crise. Por isso eu vou te mostrar algumas crises registradas na palavra de Deus. E como esses homens, essas mulheres venceram. Crise, eu enumerei algumas, mas tem muitas outras. Eu vou usar alguns personagens para te ajudar. Crise é ser rejeitado pelos seus irmãos. E em seguida ser vendido pelos seus irmãos para um povo que você não conhece, e ser levado para um país que você não fala a língua, para uma cultura que você não conhece, é ser vendido como escravo. Crise é você ser quase um príncipe e ser vendido e se tornar escravo. Foi o que aconteceu com José. Era o filhinho do papai, privilegiado. Jacó era um homem rico, tinha muitos funcionários, mas de repente os irmãos pegam José e vendem como escravo. E ele fica como escravo no Egito, na casa de um homem chamado Potifar, há alguns anos. Só que depois, para piorar, ele é caluniado pela esposa do Potifar. E ele é jogado numa prisão. Isso é crise. Mas fé é não morder a isca do ressentimento. É não morder a isca do sentimento de vingança. Fé é estar lá na cadeia, lá na prisão, e dizendo: o meu Deus é fiel, o meu Deus vai mudar essa situação, o meu Deus vai reverter esse quadro, o meu Deus é Senhor da história, e na hora certa Ele vai tornar realidade cada plano, cada projeto, cada sonho que eu tenho colocado na mão dEle. Se é para Jesus, faça mesmo bem feito para a glória dEle. Foi o que aconteceu com José. Ele não se deixou perder com a crise, não se deixou vencer pela crise, e por isso ele venceu no meio da crise. E saiu da cadeia, interpretou o sonho de Faraó e foi nomeado por Faraó como governador de todo o Egito e governador da casa de Faraó. E ele governou o Egito por 80 anos. Amém? Aquele que não se perde com a crise, vence e prospera no meio da crise. Amém? Quer ver o que é crise? Crise é você agora finalmente sair do cativeiro, debaixo de um plano de ir para a terra prometida, e você está feliz, celebrando, mas 3 dias depois, você se depara com um grande obstáculo na tua frente, o Mar Vermelho, e quando você olha para trás, vem um poderoso exército do Egito, o exército de Faraó, que vem armado para te destruir, matar você e sua família. Isso é crise. E aí você olha para frente, tem um obstáculo, você olha para trás, tem um exército armado, e você não tem arma e não tem o que fazer. Isso é crise. Fé é estar nesse mesmo quadro, olhar para Deus e pedir socorro do Senhor, e clamar por Deus, e seguir em obediência à palavra de Deus. Porque enquanto os líderes das famílias criticavam Moisés, dizendo: é porque não tinha sepulcro no Egito que você nos trouxe para cá, Moisés fala com Deus, e Deus deu apenas uma ordem: diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Diz aos filhos de Israel que marchem. Essa é a palavra para a sua vida hoje. Vai em frente, erga a sua cabeça, vença em tempo de crise, prospere em tempo de crise, viva os milagres do Senhor, viva a provisão do Senhor, viva o amor do Senhor, viva o cuidado de Deus, experimente o poder sobrenatural do seu Deus nesse ano. Diz aos filhos de Israel que marche, e você fala: para onde? Em direção ao principal obstáculo.
Está na frente do obstáculo, tá, então vamos atravessar. É a crise, eu vou marchar, e vai sair, e vai, o mar vai se abrir, e eu vou atravessar a pé enxuto. Amém? E aí Deus diz, sabe o que é fé? Ele diz, Moisés, você estenda o seu braço e abre o mar. Deus disse, não sou eu, você estende o braço e faz o milagre. Ele ia fazer o milagre, mas quem tinha que agir era Moisés, porque Deus escolheu não agir na terra, a não ser através de homens de fé. Você não entendeu? Deus escolheu agir na terra, através de homens e mulheres de fé. Diz Moisés, está literal no texto, Êxodo 14. Ele levanta a vara, estende a mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem. Foi o que ele mandou, diz, faz isso. E Moisés obedece. E sempre que você obedecer, o sobrenatural vai acontecer. Diga isso, sempre que eu obedecer, o sobrenatural acontecerá. O mar se abre e eles passam a pé enxuto. Diga aleluia. Diga, o meu livramento vem do Senhor. Alguns anos atrás nós cantávamos um cântico, se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Sabe de uma coisa, se você não tem fé, nem cante isso. Porque se você não tem fé, é só poesia. Mas se você tem fé, é realidade. Amém, amados? Olha, crise. Sabe o que é crise? Ainda lembrando de Moisés, é você tirar 3 milhões de pessoas do Egito, como ele tirou cerca de 3 milhões de pessoas, e de repente você está no deserto, no meio do deserto, atravessou o mar, caminhou mais 3 dias e não tem água. E você tem homens, marmanjos, mulheres e crianças no seu pé, eu quero água, cadê a água? Você está achando que é brincadeira? E aí, Êxodo 17, de 1 a 6. Moisés fala com Deus, sabe o que é fé? É obedecer a Deus, mesmo quando parece absurdo o que Deus diz. Vou repetir que talvez você entenda. Fé é obedecer a Deus, mesmo que a ordem de Deus pareça algo absurdo. O que Deus disse? Olha, o que Deus disse para Moisés? Êxodo 17, 5 a 7. Moisés disse, olha... Deus disse para Moisés, olha, vai até a rocha, eu vou estar lá sobre a rocha, e você vai chegar lá, pega o teu cajado de pastor e bate na rocha, e quando você bater, vai jorrar tanta água, que eles vão beber e vão saciar a sede. Você entendeu? Deus não precisa do seu jeitinho para fazer o milagre, porque Ele é poderoso para fazer brotar água da rocha mais seca, mais dura que existe. Basta uma palavra de Deus e o milagre acontecerá. E se você vai para 1 Coríntios capítulo 4, verso 10... Você vai ver por que brotou água da rocha. Projeta, por favor. 1 Coríntios 10, 4. É o contrário, eu falei errado, me desculpe. 10, verso 4. O texto vai dizer que está falando do povo do Egito aí, da saída de Israel do Egito, e explicando algumas coisas. E nesse verso diz, eles beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era? E a pedra era? Levanta essa mão, diga, Jesus é a fonte. Diga, Jesus é a fonte da minha provisão, do meu milagre. Diga, Jesus é a solução, Jesus é a resposta, Jesus é a esperança. Jesus, Jesus, Jesus. Diga aleluia. Você só precisa confiar nele, e você vai viver um milagre a cada dia. Diga amém. Crise, é o mesmo Moisés está aí e não tem comida para o povo.
Imagina, se olharmos para a cidade de Marília, tem 230 mil habitantes. Quanta água se gasta por dia? Imagina agora 3 milhões de pessoas, quanta água vai? E ainda tem um camelo, jumento, ovelha, bode, gado para beber. Diga, o meu Deus é poderoso. Basta uma palavra e o milagre acontecerá. E para alimentar, imagine você, que você tivesse que dar comida hoje, só para 1.000 pessoas. Não, aqui tem umas 1.500 pessoas agora à noite. Se você tivesse que dar comida só para esses 1.500 que estão aqui sentados, o que você ia fazer com o dinheiro que você tem? Você ia ter que orar, não é verdade? Pedir ajuda para os vizinhos, para os amigos, fazer uma coleta e falar, gente, cada um traz alguma coisa que eu não dou conta não. O que Moisés fez? Diga, ele clamou ao Senhor. Diga, ele clamou ao Senhor. E sabe o que Deus disse? Olha, a partir de amanhã vou dar carne para eles por 30 dias. Nessa hora Moisés duvidou um pouco. Ele falou, Deus, da onde que o Senhor vai tirar? Onde é que está o rebanho? Nem que o Senhor abra as comportas aí, tudo não vai dar. E Deus disse, você vai ver. Aí Deus fala assim, por acaso o meu braço encurtou, Moisés? Você vai ver amanhã. E no outro dia de manhã, vem cordonizes e elas param aos milhões de codorna, à altura de 1 metro. E eles pegam. E a Bíblia diz que eles comeram carne até sair pelas narinas. Diga, o meu Deus é exagerado. Quando Ele faz, Ele exagera no milagre, Ele faz sempre. Amém, amada? No dia, acabou a codorniz e Deus mandou o maná. E todas as manhãs, se você olhar Êxodo 16, de 22 em diante, no verso 35 fala que o povo comeu do maná 40 anos. De domingo a sexta caía o maná a cada manhã. 3 milhões de pessoas comendo. E Deus fazia o maná cair na porção certa. Cada um comia bem, pegava tudo que podia, só não podia guardar para o dia seguinte. Aprende isso, não podia guardar para o dia seguinte. Se guardasse, azedava, criava bichos e você provocava a ira de Deus. Mas na sexta pegava o dobro e não azedava, porque era para o sábado, porque sábado não ia cair. Diga amém. Amém. Sabe como é que está no Novo Testamento? Jesus, na oração que a gente conhece como Pai Nosso, lá no meio diz assim, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que isso significa? Confie em Deus e viva um milagre a cada dia da parte de Deus. Amém, amados? Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que sustentou aqueles milhões de pessoas no deserto, 40 anos, com a água, com o maná, com a nuvem, com tudo, que não deixou nem a roupa envelhecer. É o meu Deus e é o seu Deus. Ele faz as mesmas coisas hoje para aqueles que nele confiam. Por que tu não manda teu cansaço embora e dá um glória a Deus aí? Você não está cansado? Então você vai vibrar mais com essa palavra, porque eu estou falando da provisão de Deus sobre a tua vida. Sabe o que é crise? É você estar sendo debaixo da opressão do inimigo por 7 anos. Foi assim que Israel estava. Juízes 6 de 1 em diante. Eles tinham feito o que era mal, e Deus permitiu que os midianitas viessem e oprimissem Israel durante 7 anos. Tudo que eles produziam, os inimigos levavam. A Bíblia diz que eles iam como gafanhoto, enchiam a terra, levavam tudo. Até jumento, que ninguém quer jumento. Só assim, hoje, animal de decoração, assim, fica lá no pátio.
Quem gostaria aqui de ter um jumento em casa? Mas os midianitas levavam até os jumentos. Tudo. E um dia Deus vem na pessoa do anjo do Senhor e diz com Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso, eu estou te levantando para libertar essa nação. E aí ele toca a trombeta, o Espírito Santo vem sobre ele, vem 32 mil, e Deus diz: não, tem muita gente, você vai dizer que todos os medrosos podem ir para casa. E a galera medrosa foi embora, 22 mil foram embora, vai ficar 10 mil corajosos. E Deus diz: tem muita gente, leva esses homens para beber. Quem se abaixar para beber, coloca de um lado do ribeirão, e quem joga água na boca com a mão, coloca do outro lado. Sobrou para Gideão só 300. E Gideão disse 300, e Deus disse: eu não preciso de uma multidão para fazer o milagre. E Deus disse: eu vou colocar o fim de 7 anos de dominação e de opressão do inimigo com 300 homens. E Deus diz: tem mais, você não vai nem precisar lutar no princípio. E ele dá uma estratégia para Gideão. Gideão pega alguns cântaros, os cântaros que foram, as trombetas, as espadas, e eles vão até o arraial do inimigo, levantam as tochas, quebram os cântaros e tocam as trombetas, em 3 companhias, 100, 100 e 100. E houve um ruído. Deus usou o barulho dos cântaros para botar o inimigo, para deixar o inimigo louco lá no arraial. Houve um barulho e eles se levantaram contra eles mesmos e começaram a se autodestruir. E só nessa matança aí 120 mil homens morreram. Sobraram 15 mil. Gideão foi atrás deles com mais alguns homens de Israel e acabaram com eles. Diga: fé. É o que Gideão fez. Confiar na palavra do Senhor. Amém, amados? Encarar o inimigo e falar: o Senhor vai te destruir. Amém, amados? Fé. Desculpa, crise. Você quer saber o que é crise? É você que está namorando, sério, fazendo as coisas certinho, da noiva, casar, cheio de sonho, cheio de esperança. Eu estou casando, a moça dizendo: estou casando com o homem da minha vida, vou envelhecer com esse cara. E ele dizendo: vou envelhecer com ela. Sabe o que é crise? É no começo do teu casamento o teu marido morrer e você ficar desempregada, e não tem seguro de vida, e não tem nada. E só sobrou a sogra, porque a sogra também agora tinha ficado viúva. E a outra tua casada com o irmão também morreu. Desculpa, o outro irmão também morreu. Noemi, estou falando de Noemi, que deixou a cidade de Belém e foi para a terra dos Moabitas. Isso está em Rute 1. E lá o marido dela morre. Os filhos se casam e os 2 morrem. Os 2 filhos de Noemi. E de repente o que sobrou numa casa, 3 viúvas. A sogra e 2 noras jovens viúvas. Uma volta para os Moabitas, que é órfã. Mas sabe o que é fé? Rute 1,16. Fé é o que Rute fez, é adotar o Deus de Noemi. Ela olha para Noemi e ela diz o seguinte: não fica insistindo para eu te deixar. Onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu vou pousar. Sabe por quê? Ela diz: a partir de agora, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Com essa decisão, Rute saiu da maldição para a bênção, porque os moabitas não podiam entrar no templo, porque eles eram resultado de um incesto de Ló com uma das suas filhas. Ela sai da maldição para a bênção. Levante sua mão e diga assim: a fé em Deus é assim. Ela arranca a pessoa da maldição para a bênção. Meu querido, não importa como você chegou até aqui, importa a escolha que você vai fazer hoje, a decisão que você vai tomar, porque se você se lançar nas mãos de Deus, toda a maldição hereditária vai cair por terra, toda a cadeia de iniquidade vai cair por terra. Você vai viver a cultura da bênção do reino de Deus em Cristo Jesus. A Rute voltou para Belém com a sua sogra. E lá, em seguida, ela se casou com um homem chamado Boaz. Se tornou bisavó do rei Davi.
entrou para a linhagem de reis. Mas mais, ela entrou para a linhagem do Rei dos Reis, Jesus Cristo. Quando você lê Mateus 1, na lista genealógica de Jesus Cristo, lá está Ruth, a Moabita. Ainda diz Ruth, a Moabita, para mostrar o tamanho da obra de Deus. Diga aleluia. Deixa eu passar algumas coisas aqui. Sabe o que é crise? Crise é você sair numa empreitada, e quando você voltar, a tua cidade está toda queimada. Tudo que você vê, para onde você olha, ao seu olhar, é fumaça e cinza, e algumas chamas ainda. Eu estou me referindo a 1 Samuel capítulo 30, versículos de 1 em diante. Davi ainda não era rei, mas ele tinha 600 homens, e ele sai para fazer uma guerra, e quando ele volta, a cidade de Ziclag estava completamente queimada, não tinha mais nada. E o pior, os inimigos que tinham invadido Ziclag, além de queimar a cidade, tinham saqueado os bens, e tinham levado as esposas e os filhos como escravos. Tinham sequestrado os filhos e a esposa. Isso é crise. O que você faz numa hora dessa? Da primeira parte, eles sentaram e choraram até não ter mais força. Mas em seguida, enquanto os homens murmuravam e até queriam apedrejar Davi, ele age pela fé. Fé é você olhar para a tua casa queimada e a tua família sequestrada e a renovar suas forças no Senhor, e no poder do nome do Senhor, você se levantar, perseguir o inimigo, vencê-los e trazer de volta a tua esposa, os teus filhos e os teus bens. Talvez você está olhando em volta e parece que está tudo queimado, parece que o diabo saqueou tudo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que restaurou tudo a Davi, restaura tudo a você, se você tão somente confiar nele. Diga amém. Por que você não diz assim, vai ser assim comigo? Amém, amada? É preciso que você entenda isso. Entenda isso. Sabe o que é crise? Você que está reclamando da situação do país, sabe o que é crise? É você não ter dinheiro no banco, não ter dinheiro em casa, até porque nem tinha banco em Israel naquela época. Não ter dinheiro no banco, não ter dinheiro em casa, e você ser apenas uma viúva, e ter seu filho único, e na sua casa, e você olha na despensa, acabou tudo, tem apenas uma panela, e na panela tem uma pequena porção de farinha de trigo. E você olha para os lados, e ainda tem uma botija que tem uma pequena porção de azeite. E você vai pegar os últimos gravetos e vai fazer o último pão para comer, e depois sentar com o filho e esperar a morte chegar, porque não tinha saída. A seca assolava toda a região, não tinha para onde fugir. E quando você está catando os gravetos, eu estou em 1 Reis 17, 1 Reis 17, de 10 em diante. Quando você está catando os gravetos, chega um homem de Deus, Elias, e diz para ela assim: pega o trigo que você tem, que só dá um pão, faz primeiro para mim. Talvez se você for um carnal, que não age pela fé, você vai dizer assim: que profeta folgado, chega para uma viúva e pede um pão da última farinha que ela tem. É que você não entende a fé, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Elias era um homem espiritual. Elias diz: faz um bolo para mim. Sabe o que é fé? É obedecer o homem de Deus, quando ele te dá uma palavra. Comece a obedecer as palavras que você tem ouvido nesse lugar. Comece a obedecer a direção que Deus tem dado, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Preste atenção nisso. Ela foi e fez. Sabe por quê? Elias diz: faz o pão para mim, porque assim diz o Senhor:
Da panela a farinha não vai se acabar, e da botija o azeite nunca vai faltar, até que o Senhor Deus faça chover outra vez sobre a terra. E se você continuar lendo o texto, foi isso que aconteceu. O texto vai dizer mais, que ela e a família dela comeram daquilo, até que o Senhor mandou chuva de novo. Elias havia suspendido a chuva por 3 anos e 6 meses. Muitos meses, ela e a família comeram daquela farinha da panela e daquele azeite, porque obedeceu a palavra de Deus, porque agiu em fé. Diga aleluia. Sabe o que é crise? Presta atenção. É você ser uma viúva pobre, que tinha sido casada com um profeta, e o profeta morreu, e nem era um profeta conhecido em Israel, mas era um profeta, e ele morreu, e ele deixou dívidas, e agora chegam os credores, e diz: nós queremos receber. E ela diz: mas não tenho com que pagar, então vamos levar seus filhos como escravos. Na época podia. Então antes ela diz: espera um pouquinho, deixa eu falar com o profeta que era líder do meu marido. E ela vai até Eliseu, homem de Deus, segundo Reis capítulo 4, de 1 em diante. Ela vai até Eliseu, e ela conta a situação para Eliseu. Presta atenção nesse princípio. E Eliseu diz: o que você tem na sua casa? Ela diz: tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija, azeite de oliva. Sabe o que Eliseu diz? É suficiente. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Para de se concentrar naquilo que você não tem. Para de ficar falando: se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, se eu tivesse nascido na Europa, se eu tivesse nascido no Japão, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse feito a tal faculdade, se eu tivesse isso. Para de se concentrar naquilo que você não tem. Pega o pouco que você tem, coloca nas mãos de Deus, e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa. Você vai experimentar a provisão do Senhor. Eliseu falou para ela: vai pela vizinhança, vai na rua toda, pega tudo que é vasilha que você puder, pede vasilha emprestada. Não pega vasilhinha pequena, não vale copo nem xícara, é só vasilha grande. Pega uns tachos. Sabe o que é tacho? Não sei se você sabe, mas depois você pesquisa e você vai saber o que é. É um negócio feito assim de bronze. Pega uns tachos grandes, pega umas panelas grandes, sei lá o que. Pega tudo que você puder. Pega de pedra, enche a casa de vasilha. Ela arrecadou tudo que ela pôde, fechou a porta. E ele falou: então, quando você fizer isso, começa a despejar o azeite. Fé é acreditar naquilo que o homem de Deus fala. Eliseu só disse isso a ela: vai, pede as vasilhas, e pega a tua botija com teu pouco de azeite e começa a encher as vasilhas. Ela poderia ter questionado: mas como é que um pouquinho de azeite vai encher muitas vasilhas, Eliseu? Você está louco, cara? É contra todas as leis. Ela falou isso? O homem de Deus falou: eu vou fazer. Até quando você vai vir aqui e a mensagem vai entrar no ouvido e sair no outro e você não obedece? É por isso que você não vive milagre, porque você não obedece. Quando você começar a obedecer, você vai viver os milagres do Senhor. Todos os que obedeceram viveram o milagre do Senhor. Agora presta atenção. Presta atenção. Ela começa a encher. E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. E os filhos vão falando: mãe, tá demais esse negócio. E finalmente ela pega uma última vasilha, enche até transbordar. E ela fala: filho, mais uma vasilha. Ele fala: acabou. Então o azeite parou. Se você quer um milagre de Deus, pegue o que você tem, coloca nas mãos do Senhor. E enquanto houver
vasilhas vazias, o azeite vai jorrar para a glória de Deus na tua vida. Amém? Seja o que for que você está precisando, apenas confie na palavra de Deus e saia daqui para obedecer. Amém? Foi a atitude daquela mulher. Deixa eu dizer mais uma coisa. Sabe o que é crise? Crise é você ser casado há muito tempo, não tem filhos, e aí depois vem um filho já bem na velhice, que o filho quase te chama de vô em vez de chamar de pai. Foi isso, eu estou falando agora da mulher sunamita, a mulher rica, mas não tinha filhos, já era de uma certa idade. O profeta disse: vai ter um filho, e ela tem um filho. Ele cresce, está adolescente, provavelmente quase indo para a juventude. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis 4. Você quer ver o que é crise? É o teu filho único, que você ama, que você deu tudo. Olha para mim, não se dispersa. E de repente ele está com o pai lá no campo. Ele começa a dizer: ai, minha cabeça, minha cabeça. E o pai fala: vai com a sua mãe. E ele vai. Chega lá, ele deita no colo. Pode ir passando. E sabe o que a Bíblia diz? Ele deita no colo da mãe. E ele esteve sobre o joelho dela até meio-dia, então morreu. Isso é crise. É ver teu filho único morrer no teu colo. E você não pode fazer nada. Mas sabe, quer olhar para a fé? A sunamita, para mim, ela é demais. Essa mulher é demais, porque, olha para mim, irmãs, vamos falar sério, se o teu filho morresse no teu colo, o que você ia fazer? Adoecendo grave, você já ia ficar talvez desesperada. Claro, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você já ia ligar num médico e tal, e SAMU, e aquelas coisas todas, antes de morrer, e depois de... E quando o médico falar assim: ó, não tem mais jeito não, você já está só na respiração artificial, o que você faz? Liga para a família toda: vem para cá, porque senão já está indo mesmo. Ah, amor, qual é a roupinha que nós vamos colocar nele? E já vai escolher o caixão. A sunamita não fez isso. A sunamita não contou nem para o marido. O marido estava lá na colheita. Sabe o que ela faz? Era meio-dia. Ela pega o filho morto. Ela sobe as escadas com dificuldade, com o peso do filho morto no colo. E ela coloca o filho morto no quarto do profeta, na cama do profeta Eliseu, que ela tinha feito um quarto para ele quando ele passava por lá. E ela manda um empregado arrumar um jumento, um mulo, e ela monta naquele animal, e ela vai até o Carmelo onde o profeta morava, e ela vai se aproximando. Eliseu vê ela chegando, ele diz para o seu ajudante: vai até a sunamita, pergunta se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está bem com o filho. E Geazi vai lá, fala: está tudo bem com você? Ela fala: está tudo bem. Está tudo bem com o teu filho? Está tudo bem. Está tudo bem com o teu marido? Está tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você está entendendo? Minha irmã, olha para mim. Você está murmurando por muito pouco, você está lamentando por muito pouco, você está chorando por muito pouco. Seja uma mulher de fé, seja alguém que age pela fé. Olhe para a situação adversa e diga: o meu Deus reina, o meu Deus reina, o meu Deus reina. E enquanto Ele não der a palavra final, eu vou continuar acreditando. Mesmo diante da morte, basta uma palavra do nosso Deus, e Ele transforma a morte em vida. Para de reclamar de dorzinha aqui, ali e acolá. Erga a sua cabeça e haja pela fé. Ela diz: está tudo bem, só que eu preciso que você vá na minha casa. E o profeta vai com ela. Chega lá, o que o profeta vê? O rapaz morto na cama dele. O profeta se deita sobre o menino, boca sobre a boca, olhos sobre os olhos, mãos sobre as mãos. Deita sobre o corpo, que estava há muitas horas morto. Ora, levanta, dá uma volta no quarto, deita de novo. Ora, levanta, dá uma volta no quarto, deita de novo. Ora, então o menino ressuscitou.
Talvez o diabo está dizendo assim, ó, estou acabando com a tua família, estou matando teus filhos nas drogas, não tem mais jeito. Talvez o diabo está dizendo, é o fim. Eu quero te dizer que se o diabo falou que é o fim, Deus diz, é o começo, é o começo, é o começo. A sunamita pega seu filho, ela diz, eu não aceito a morte do meu filho. Pai, mãe, lute mais pelo seu filho. Pare de aceitar passivamente as drogas levar o teu filho, o traficante levar o teu filho, o mundo tragar o teu filho, o diabo tragar o teu filho, a tua filha. Lute pelo seu filho, faça como essa mulher. Não entregue os pontos, diga, tá tudo bem, porque pela fé eu já vejo o meu filho recuperado, levantado, trazido de volta. Que a Vitória lute pela sua família esse ano. Amém? Levanta a mão e diga, é ano. Diga, é ano. Da minha família toda ser salva, ser restaurada, em nome de Jesus. Só mais algumas coisas. Quer saber o que é crise? Crise, segundo Reis 20, de 1 a 11. Crise é você ter um diagnóstico de uma doença gravíssima, e a palavra sobre a tua vida é uma sentença de morte. Esse texto fala do rei Ezequias. Ele está lá e ele tem uma doença séria no estômago, um tumor que era bem visível, provavelmente um câncer, alguma coisa difícil. E Deus diz para o profeta Isaías, vai lá e fala para ele arrumar a casa, que ele vai morrer. E repete, morrerás e não viverás. Que notícia, hein? Que notícia. O médico chegar para você e falar, câncer maligno. Está aí alojado no fígado, está não sei aonde, olha. Aí o médico faz aquela cara e fala, ó, vai dar uma boa briga. Vamos tentar. E naquela hora é como se o inimigo carimbasse na sua testa assim, morte. Como é que eu sei disso? Eu já passei por um câncer. E o chão falta embaixo dos pés. Quando você vê o nome técnico, os nomes científicos, e diz câncer maligno, parece que você levou um carimbão escrito morte. Mas o que Ezequias faz? Ele não aceita a sentença de morte. Sabe o que ele faz? Ele começa a orar e dizer, Deus, lembra como eu andei com o Senhor, em fidelidade, em santidade. Olha como eu andei. Ele está dizendo para Deus, olha o meu testemunho. E ele começa a chorar e orar. Sabe o que acontece? Isaías ainda estava no centro da cidade. E Deus, vem o Espírito Santo e fala, Isaías, volta lá. Volta lá. Fala para ele que eu vi as lágrimas dele. Fala para ele que eu ouvi a oração dele. E fala para ele que eu vou curá-lo. Dentro de 3 dias ele vai ao templo adorar. E tem mais. Eu vou acrescentar 15 anos à vida dele. E tem mais uma promessa. Eu vou livrar ele das mãos dos reis da Síria. Diga, o meu Deus sempre faz mais. Levanta sua mão e diga, o meu Deus sempre faz mais. O que ele fez? E aí, o Isaías chega lá e fala, Deus disse que te ouviu, cara. Já viu tuas lágrimas, já ouviu, já respondeu, pronto. Você vai ser curado, daqui 3 dias você sai dessa cama e vai para o templo adorar. Ezequias ora e fala, eu desse jeito 3 dias. Aí Ezequias pergunta, qual é o sinal que daqui a 3 dias eu vou poder ir ao templo? Isaías, eu fico pensando em Isaías, ou ele foi muito de fé aqui, ou ele foi assim meio... Não. Ele foi meio louco aos olhos naturais. Ele olha para Ezequias e fala, o que você quer? Você quer que o sol adiante 10 graus pelo relógio de sol? Ou você quer que ele retroceda 10 graus? Ezequias fala, não, para frente é fácil, já é o caminho dele. É fácil, não quero não. Retrocede 10 graus. Isaías ora. E a sombra retrocede 10 graus. Levanta sua mão e fala, o meu Deus. Diga bonito, o meu Deus. Se for preciso,
Ele mexe nas leis naturais só para mostrar que Ele já fez um milagre. Aleluia! 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 Está dizendo, eu vou fazer o movimento de rotação em translação, retroceder, só para dizer que você está curado. E ele foi curado. Diga aleluia. Aleluia. Deixa eu ir passar algumas coisas. Sabe o que é crise? Sabe o que é crise? É você estar no meio de um vale. E para todo lado que você olha, você só vê ossos secos. Crise é você olhar e não ver mais vida. Sabe o que é fé? Estou me referindo a Ezequiel 37, de 1 a 14. Sabe o que é fé? É o verso 3, onde Deus diz: Filho do homem, esses ossos poderão reviver? Ele diz, o Senhor sabe. E Deus diz, então profetiza. Sabe o que é fé, meus queridos? É profetizar a vida no vale dos ossos secos e ver a vida brotar no meio da morte. Fé é você olhar na cidade e por todo lado você vê só tem morte. E Deus diz, profetiza a vida. Mas sabe o que é fé, meus filhos? Sabe o que é fé? É a segunda profecia que Deus diz: profetiza ao Espírito. E você profetizar e ver o Espírito entrar nos mortos e ver Ele levantar um exército poderoso. Você foi chamado para profetizar vida, mesmo que seja no meio do vale dos ossos secos. Você foi chamado para profetizar a vida e a bênção e levantar um exército poderoso para a glória de Deus. Nós estamos levantando um exército que está ganhando a cidade para Jesus. Você faz parte de um exército poderoso, de gente que age em fé. Diga aleluia. Sabe o que é crise? É você fazer tudo certinho, ser uma pessoa íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. E de repente, o Satanás vem e cria algumas situações e tira a vida dos teus 10 filhos. E os inimigos vêm e roubam as tuas ovelhas, o teu gado e matam os teus empregados. Eu estou me referindo a Jó, capítulo 1. Isso é crise. É perder tudo. É um homem que tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, muitos empregados. Era o homem mais rico do Oriente Médio. E de repente o Satanás vai lá, cirando a vida dele, tira tudo que ele tem e mata os 10 filhos. Sabe o que é fé? É não murmurar na hora da crise, é sentar no chão, mesmo que raspe a cabeça, e dizer: eu vim nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou retornar. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é fé? É Jó no auge da prova, agora perdeu a saúde, que está com a chaga má e maligna, do alto da cabeça ao solar do pé. Sabe o que é fé? É Jó dizer: eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levanta sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levanta sobre a terra. Então, por causa dessa atitude de fé, Deus mudou a sorte de Jó. Olha para mim, você quer que Deus mude a tua sorte? Para de reclamar, para de murmurar e comece a agir em fé. Comece a declarar, levante sua mão e diga: eu sei que o meu Salvador venceu a morte. Ele está vivo. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele muda a sentença de morte em bênção de vida. Ele muda a doença
em saúde. Ele muda a crise em milagres. Dá um glória a Jesus se você crê nessa palavra. Sabe o que é crise? Eu já vou orar por você. É você estar sofrendo de uma doença há 12 anos. Lucas 8, de 43 em diante. 12 anos. Com uma hemorragia que não para. E você já foi de médico a médico. De médico em médico. E você está gastando tudo e está indo de mal a pior ao invés de ser curado. Está dizendo, gastou tudo com os médicos. E ninguém podia curar. Isso é crise, 12 anos. Mas sabe o que é fé? É essa mesma mulher que está sofrendo dessa hemorragia há 12 anos. Quando vê Jesus passando numa rua, ela nem tem coragem de pedir para Jesus. Sabe o que é fé? É ela dizer, eu vou tocar nas vestes dele. E quando eu tocar, eu vou ser liberta. Eu vou ser curada. A hemorragia vai passar e eu vou receber saúde plena para sempre. E ela toca. E aquilo que os médicos não puderam fazer durante 12 anos, aconteceu com um toque. Um toque nas vestes de Jesus. Quer viver milagres? Quer sair da crise? Toque nas vestes do Senhor pela fé hoje à noite. Quero enumerar só mais duas coisas e nós vamos orar. Sabe o que é crise? Crise é a tua família, está tudo certo. É você ensinar tudo certo aos filhos. E de repente um deles se levanta e fala, não quero mais viver nessa casa. E pegar o dinheiro que é seu do pai, e sair com o dinheiro que ele diz que pertence a ele, é pegar a herança antes da hora, e dizer assim, olha, para que vocês não tenham notícia minha, eu não vou ficar nem no país. E partir para um outro país. E lá, levar uma vida dissoluta. E lá, gastar tudo, dissolutamente. Isso é crise. Está cheio de gente vivendo isso, infelizmente. Que os filhos assumiram um comportamento que nem de longe foi aquilo que os pais sonharam, desejaram. Que os pais ensinaram. Cheio de rapazes tomando atitudes e caminhos que entristecem os pais, que arrancam lágrimas dos pais, que deixam os pais depressivos. Se você está aqui, filho, e você está fazendo seu pai sofrer, sua mãe sofrer, volte para casa hoje e se arrependa desse pecado. E tome o caminho que os seus pais estão te ensinando. Especialmente o caminho da vida, que é Jesus. Crise é ver teu filho ir para as drogas, cair nos vícios. Crise é ver tua filha ficar grávida do primeiro namorado ou do segundo. Tudo aquilo que você não queria. Crise é ver teu filho dizer, não quero mais viver nessa casa, sair, bater a porta e ir embora. Foi o que aconteceu, eu estou me referindo a Lucas 15, de 11 a 24. Sabe o que é fé? É o pai que o filho saiu, que desistiu de viver em casa. Fé é esse pai preparar o boi e colocar um boi lá e dizer, esse boi está aqui reservado, porque um dia meu filho vai voltar e nós vamos fazer uma grande festa. Fé é o pai mandar fazer uma roupa linda, maravilhosa, colocar no guarda-roupa, colocar no lugar que ele veja, e todo dia ele olha, essa roupa eu vou colocar no meu filho no dia que ele voltar. Fé é o pai colocar um anel de filho, mandar fazer um anel e dizer, eu vou dar de volta o anel que ele jogou fora. Fé é o pai preparar a festa para a volta do filho. Só prepara a festa para a volta do filho quem crê que ele vai voltar. E o filho volta. E quando o filho volta, ele fala para os empregados, pega o boi, a melhor roupa, a sandália, o anel. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achada. Se o seu filho tomou o caminho da morte, se a sua filha ou seu filho tomou o caminho da morte, você precisa ter a atitude desse pai. Amém? Por último, sabe o que é crise? Crise é você ser um seguidor fiel de Jesus. Desde os seus 18, 19 ou 20 anos no máximo.
ser um íntimo de Jesus. Mas lá no final da vida, por causa da pregação do Evangelho, as autoridades te prenderem, te deportarem, te levarem para uma ilha isolada no meio do oceano e te colocarem numa prisão de onde você não tinha a mínima chance de fugir. E o diabo olhar para você e dizer: acabou, cara. Olha aí onde foi parar a tua fé. Onde foi parar a tua vida de oração. Sabe o que é fé? É dizer para o diabo: não acabou não. O meu Senhor reina. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Eu escolhi andar em fé e vou em fé até o fim. Sabe o que é fé? É lá na ilha, lá na prisão, permanecer em oração fervorosa até que Jesus venha e se revele a ele e dê a ele a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. E aí eu estou falando do apóstolo João, que foi colocado na ilha de Patmos, numa prisão, mas que não negou a sua fé. Por isso Jesus veio até ele. Ele deu a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. Eu quero encerrar. Que caminho o Senhor vai tomar? Eu estou aqui em nome do Senhor. Ele disse: eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Qual é a tua escolha hoje à noite? Qual é a tua escolha hoje à noite? Esse precisa ser um ano de milagres, um ano de coisas maiores. Mas isso é para aqueles que escolhem a fé, a não dar lugar à crise, a não falar de crise, mas falar de fé. Vamos ficar em pé. Eu quero que você fique em pé enquanto os outros estão vindo. Você pode vir. Meu querido, Deus é fiel. Todas as suas promessas são completamente confiáveis. Deus nunca falhou. As suas promessas se cumprirão no detalhe da vírgula. Você pode confiar nele. Jesus é o nome sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Eu comecei essa palavra dizendo: o céu não está em crise. E você não é filho da terra, você é filho do céu, filho de Deus, filho da luz, filho da ressurreição. Levante sua mão, feche seus olhos. Levante sua mão, feche seus olhos. Vamos fazer uma declaração de fé. Diga assim, com os olhos fechados e as mãos erguidas. Faça essa declaração, diga: não estou em crise. Estou em Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Não ando em crise, vivo pela fé. As promessas, a provisão, o amor, o cuidado, a prosperidade que vem do meu Deus e Pai. Diga: eu escolho prosperar em tempos de crise. Eu escolho a fé, os milagres, o extraordinário de Deus. Eu escolho buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu escolho andar em fé, servir em fé, crer em milagres, viver o sobrenatural. Diga: o meu Deus é um Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Ele realiza o impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia, aleluia. Diga aleluia. Eu quero convidar você que está aqui na frente.